seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Amém. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço licença, senhor secretário. Eu quero apresentar agora um precedente regimental em função daquela discussão dos requerimentos na sessão passada. Então foi elaborado por mim e pelo vice-presidente Vadinho Peretti, e que a gente queria colocar ele para votar hoje, valendo por 3 sessões. Daqui 3 sessões, se a gente achar que esse precedente funcionou, ele se efetiva como ordem regimental e a alteração no regimento. Se daqui 3 sessões ver que ele não funcionou, ou que algumas coisas não funcionaram, ele não é aprovado ou aprovado em parte. Então, de imediato seria assim: o propositor altera o parágrafo 1º do artigo 162, e que o propositor do requerimento pode apresentar ou explicar o tema sem que a votação seja prejudicada. Foi aquilo que o Marcelo Volpe e o Aristeu sugeriram. Então, acata essa sugestão, apresenta-se o requerimento, né, explica-se o requerimento. Se algum outro vereador intervier, pedir sugestões, aí sim a votação do requerimento fica prejudicada, porque o regimento diz que isso é mais ou menos uma espécie de vistas. Então, peraí, não entendi. Não entendeu, tira o requerimento, vai voltar na semana seguinte. Por quê? Porque não é para ficar se discutindo o requerimento na mesma sessão, sob pena da gente estender a sessão. Então, essa intenção é de diminuir as sessões. O tema exposto pelo vereador na leitura do requerimento não pode ser tema abordado no tema livre. Ou seja, uma vez explicado o requerimento na hora da votação do requerimento, não pode, no final da sessão, no tema livre, voltar ao mesmo tema já exposto no requerimento. Tá certo? Ficou claro. Ficou claro. Porque essa medida, senhor presidente, com certeza vai fazer com que nós possamos obedecer o limite do horário. Eu acho que isso traz celeridade para a sessão, não desqualificação, mas sim celeridade, e nós vamos poder nos ater à jornada do trabalhador, dos servidores, até as 22 horas. Até as 22 horas. Tudo importante isso, essa medida, senhor presidente. O que a gente está fazendo isso é para que essa medida seja colocar a sessão para votar, para encerrar até as 22 horas. Outra proposta, a título precário, a título de estudo, é a diminuição das proposituras para 2 requerimentos ou indicações, de 4 para 2. Seria 2 requerimentos ou 2 indicações, ou 1 requerimento ou 1 indicação por sessão. Explico rapidamente. Fizemos um estudo simples, sendo 4 requerimentos por sessão, dá um total de 1.564 requerimentos de indicações por ano para a prefeitura, ou 156 por mês, ou 52 por sessão. Então, entendo que isso seja inviável para a prefeitura responder 1.562 requerimentos todo ano. Então, desculpa, caindo isso para metade, iria para 780, algo assim, que também é bastante, mas já é mais interessante. Então, como é que o vereador pode fazer para não prejudicar seus trabalhos? Requerimentos e indicações, deixar as mais importantes que sejam votadas em plenário. Mas isso não impede que o vereador vá lá na prefeitura e protocole seus pedidos de informações diretamente lá na prefeitura.
Agora, aqui na sessão, vamos diminuir de 4 para 2. Se achar que isso não é, daqui 3 sessões a gente volta atrás, o plenário que vai decidir. Hoje eu estou apresentando a proposta. Questão da moção de aplauso ou o voto de louvor. Segundo o Niltinho Morcelli, cadê o Niltinho? Foram mais de 170 moções de aplauso. Pode falar, Niltinho, qual é o número exato? 176, você falou? 172. Foram 172 moções de aplauso no ano passado. Eu tenho medo de que esse instituto da moção de aplauso, que é uma coisa, como o Beto costuma dizer, que incentiva as pessoas, possa ser desvalorizado pelo excesso. Né? A gente, na boa vontade, querendo dar muita moção de aplauso, possa descaracterizar o intuito da moção, que é valorizar quem a recebe. Então, para que se não caia na vala comum, nós cairíamos para metade. Em vez de uma por mês, uma por bimestre. Tá certo? Os projetos de lei, isso já é uma coisa, não tem a ver com a celeridade, mas tem a ver com a celeridade, de certa forma, porque os projetos de lei devem obrigatoriamente receber pareceres das comissões permanentes de obras, serviços, atividade privada e meio ambiente, e de educação, saúde e assistência social, nos temas a elas pertinentes. Pertinentes, me desculpa. Então, o que quer dizer isso? Por que essa medida? Para que os vereadores que fazem parte das comissões permanentes de obras, educação e saúde tenham conhecimento mais aprofundado do projeto quando ele vier a ser votado na Câmara. Então, se passou pela comissão, porque obrigatoriamente passava pela Comissão de Redação e Justiça e pela Comissão de Finanças e Orçamento. Agora, dependendo do tema, passa também pela Comissão de Obras e pela Comissão de Educação e Saúde, ou seja, esse aí é discutido fora do plenário. Era discutido nos trabalhos internos da Câmara. Quando chegar aqui no plenário, o tema já está mais exposto, mais debatido, já pronto para ser votado. Se houver problema, que se discutamos antes, que não vamos esperar trazer no plenário para pedir vista. Para lá. Opa, presidente, isso aqui, vamos analisar isso aqui, não põe para votar. Aí a presidência não põe para votar e a gente discute nas comissões, para não discutir o projeto em plenário. Tá certo? Uma outra alteração. O prazo para o orador na tribuna do tema livre será de 5 minutos e não mais de 10. Por quê? 10 minutos vezes 13 dá 130 minutos, dá 2 horas e 10 minutos só de tema livre. Então, se todo mundo usar os seus 10 minutos no tema livre, nós vamos ficar 2 horas e 10 só ouvindo nossos próprios discursos. Caímos para 5 minutos. O Beto falou, e a parte? Tá bom, isso quando tiver uma regra, eu acho que a regra, que nós deveríamos tratar como regra, não ter a parte. O a parte ser uma exceção. Porque cada um tem o seu momento na tribuna livre, em vez de você apartar o colega, você espera o seu momento e fala. Mas isso é uma regra de convivência. Se o vereador já saiu da tribuna. Pode apartar, não tem problema, isso que eu estou falando. O aparte ser uma regra, não ser regra. Tem que ser um bom senso. O bom senso. Usar o bom senso. O aparte não ser regra. O aparte ser exceção. E nas exceções pode prorrogar dentro do bom senso. E o outro, como a lei determina e sugere, as partes menos importantes da sessão, ou seja, a ordem do dia será lido pelo segundo secretário, ficando a parte mais importante da sessão, que é os projetos de lei e os projetos do expediente, com a primeira secretaria. Então, o primeiro secretário fica para não acumular, para não atrapalhar, para agilizar, o primeiro secretário fica com as partes mais importantes, que é o projeto de expediente,
e os da ordem do dia, e os ofícios e as indicações pelo segundo secretário. Vamos ver se isso dinamiza os trabalhos da sessão. Insisto, é uma experiência. Faremos isso por 3 sessões. Não deu certo? Isso deu certo, isso não deu, isso voltou? Voltamos e redigimos um novo precedente dentro do que o plenário será soberano. Não tem intenção de trazer a solução pronta, mas tem a intenção de agilizar. Insisto de novo na questão que o Valmir tanto insiste, a questão de direito trabalhista. Nós temos que acabar as sessões até as 10 da noite, senão nós vamos ter gasto extra com hora extra dos funcionários. Porque não pode ficar contando com a boa vontade dos funcionários e não podemos infringir a lei, porque nós somos uma casa de lei, afinal de contas. Tá certo? Então eu coloco esse precedente regimental em votação. Presidente, só uma dúvida, claro, na questão do requerimento. Eu fazendo um requerimento, já entendi perfeitamente. O outro vereador comentar prejudicou meu requerimento? Segundo o estatuto diria isso. Por isso que o requerimento, apresente o seu requerimento. Vai ser, você comentar o requerimento do outro, na verdade é essa, porque tem que ter essa forma de alguém querer barrar o requerimento seu. Mas isso é o pedido de vista. Então, para deixar claro, comentar o requerimento de um outro colega significa pedir vista do requerimento dele. Entendeu? Então, aí o que acontece? É a mesma coisa do pedido de vistas. É um pedido de vistas do requerimento. Aí volta na outra sessão sem discussão, volta na outra sessão para votar, como é o pedido de vista como é na lei. Então, cabe a cada um de nós não comentar o requerimento do parceiro, a não ser que você queira tirá-lo da votação. É um pedido de vista. Arnaldo fez o requerimento, eu não gostei, quero tirar ele da sessão. Arnaldo, eu quero comentar seu requerimento. Pronto, é uma vista. Então, não comentamos o requerimento do colega, a não ser que seja com a vontade deliberada de tirá-lo da votação para trazer para a votação seguinte. Então, o comentário, última vez, o comentário do requerimento equivale a um pedido de vistas. Então, quando for comentar, se eu falar, muito bem, parabéns, não fala, fala na tribuna livre. Quero cumprimentar o Aristeu pelo requerimento que ele fez, lá no tema livre. Na hora do requerimento, apresentou. Comentou, é um pedido de vista. É isso que diz o regimento. Bacana essa questão de acelerar as nossas sessões, isso é importante. 2 coisas eu gostaria de ponderar. A primeira delas é a quantidade de indicações de requerimento. Na gestão anterior, limitou-se ao número de 5. E eu sempre a minha opinião foi que isso deveria ser aberto. Penso que depende muito de cada vereador. Quanto ao número, questiono sim e vou ter que ter uma válvula de escape. Você acabou de dar uma válvula de escape que a gente pode protocolar direto na prefeitura. Só que eu penso o seguinte, eu já fiz isso e tenho feito isso. Até por conta do número, na minha opinião, limitado de requerimentos e indicações. Uma pessoa me procura hoje, semana passada já acabou acontecendo isso. A pessoa me deu a demanda há 15 dias atrás. Aí eu tive que justificar para ela por que a semana passada eu não apresentei a demanda. Aí, a pessoa, quando ela tem coerência, ela até entende e sabe que tem as questões regimentais e tudo mais. Mas quem não tem coerência, vai lá na internet, falei com o vereador tal e não foi resolvido nada. Eu penso assim, a gente não pode assumir a responsabilidade do Poder Executivo em executar as coisas. Eu não posso esperar 20 dias, 10 dias, 1 mês para apresentar uma demanda. Então, Luiz, já vou concluir. Eu gostaria assim, eu, vereador e protocolar na prefeitura, isso eu já tenho feito. Só que mais do que isso, eu gostaria que a instituição Câmara chancelasse o meu pedido. O que seria isso? Que esse requerimento fosse feito aqui, internamente, porque essa questão é só horário, eu penso que o vereador não tem que ter esse limite por questão de horário. Então, eu faço o requerimento, mas você, como presidente, dá o encaminhamento como é feito como instituição Câmara. Eu posso fazer ele lá. Mas aí esse problema é da votação do requerimento, né? Ou então, no mínimo, papel timbrado, passar pela... Eu ia falar isso. O que você pode fazer? Usar o papel timbrado da Câmara,
faz protocolo, o requerimento lá, como vereador que não precisa da chancela da presidência. Como vereador você tem autonomia, no tema livre, você apresenta os requerimentos que você fez extra sessão. Sim. Aí ok. E a outra coisa... Então você presta a informação, presta conta para o seu cliente, desculpa, cliente é do meu advogado, é questão do Então, aí no presta caso... conta para o seu eleitor, mostrando no tema livre, falou, ó, eu fiz esses requerimentos Sim. fora da sessão. A diferença, então, que eu gostaria é que fosse feito aqui pela Câmara. Eu vou Sem problema ligar nenhum. pra Cátia, ligar para quem é direito e falar, ó, eu gostaria que fizesse um requisite aí. Aliás, eu quero informar que nós estamos em estudo, o tema é pertinente, para que a contratação de 3 estagiários pelo CIEE, como faz as câmaras de Monte Alto e Matão, para fazer exatamente esses serviços. Servir como assessores parlamentares dos vereadores, assessores não parlamentares, assessores práticos do vereador, para digitar requerimento, para fazer o trabalho braçal, vamos dizer assim. E o outro então isso item, vai facilitar esse tipo de gestão que você está pedindo. E aí só mais um item, que é a questão do tempo de tribuna. Nós tínhamos 10 minutos, vai passar para 5. Eu até entendo que deve passar para 5, eu acredito que eu nunca passei muito desse tempo. Tem que ser sucinto, só quando dá a parte que acaba prorrogando. Na minha opinião, é só dar um sinalizador aí, 5 prorrogável por mais 5. Mas, hora que deu 5, você interrompe e fala, deu 5 minutos. Porque às vezes fica delongando, e às vezes não vai chegar a 10. É muito difícil chegar a 10 minutos. Porque a questão dos 10 minutos, se todo mundo fala, quero usar meus 10 minutos, vão ficar 2 horas e 10 minutos. Não, mas aí não precisa ser regra 10 minutos. Fala, ó, 5 minutos, aí você interrompe e fala, ó, já deu isso, pronto. E mais do que isso, usa, pra que serve aquele negócio, aquela tela lá? Não é para tempo? Eu acho um pouco deselegante aquela tela, mas não tem problema de usá-la. Pelo contrário. Mas aqui também não está Pelo contrário. Eu acho que o correto seria utilizar a tela. Sim. E 5 minutos e cada um ter o bom senso. Eu acho que tem que dinamizar o processo, a hora que for explanar, cada um for fazer essa explanação. Eu acho que 5 minutos é o suficiente para explanar todas as causas, já que semanalmente nós estamos aqui. Se fosse algo uma vez por mês é diferente, agora semanalmente nós estamos aqui, 5 minutos desde que você tenha dinamismo vai rápido. Eram essas dois itens aí, mas só vamos... a questão aqui, esse aqui é um cronômetro analógico. Então ele está com problemas, vive dando problema. Então fazer um requerimento para mandar arrumar já. Precisaria colocar um digital, como que é num reloginho digital. Isso aqui é mas é simples, vamos tratar de reconhecer isso aí. Vamos fazer essa experiência, acho que é um consenso. Em 3 sessões a gente vê se essa nova função dá certo ou não. Presidente, eu não sei, mas eu não concordo com várias coisas aí, né, mas vamos experimentar. Eu acho que se é questão de horário a gente pode começar às 7, né? Se for questão de tribuna livre, ninguém ocupa esse tempo, podia até fazer uma média aritmética do que foi, né? Aí a única conclusão que nós estamos chegando aqui é que tem vereador demais. Eu sou a favor de ter um vereador por cada partido. A gente devia ter metade dos vereadores aqui. Então eu acho que está tendo vereador demais para falar muita coisa. Porque é aqui que a gente coloca as coisas. Por exemplo, o que nós estamos discutindo aqui seria o motivo de uma reunião interna. Não seria o motivo de uma reunião, né? Não, é o motivo porque isso é um precedente, até um precedente regimental, ou seja, está previsto e tem que ser votado. E tem que ser aberto à população. Então, esse precedente regimental, número 1/2015, que nós estamos votando hoje. Vamos votar hoje, aprovamos ele para as próximas 3 sessões. Nas próximas 3 sessões, daqui a próximas 10 sessões, nessas 3 sessões, a gente discute internamente se ele vai dar continuidade a ele ou não. Se der continuidade, ótimo. Se não der, voltamos à fase anterior, esquece tudo isso aqui, ou se não, adaptamos do melhor jeito possível. Porque traz um pacote aqui para dentro, né? Eu já me sinto inútil. Dentro de um pacote que reduz tudo, restringe tudo, eu vou me sentir mais inútil ainda. Então... Não, eu acho que não restringe, pelo contrário, Zé. Só está restringindo o número de requerimentos e indicações por aqui, o tempo de tribuna, mas está aumentando a participação do vereador no sentido em que os projetos de lei têm que passar pelas outras 2 comissões. Então acho que não está restringindo não, acho que está ampliando
a participação do vereador, na minha opinião. Está ampliando, está dividindo as questões menores para a segunda secretaria, as questões mais importantes para a primeira secretaria. Ou seja, está valorizando o primeiro secretário e dando funções para o segundo secretário. Eu não vejo... Eu acho que você está desvalorizando o primeiro secretário. Eu acho que não. No momento que você está dinamizando o seu trabalho, a primeira secretaria fica com as partes mais importantes, ela é valorizada. E as partes menos importantes fica com o auxiliar do primeiro secretário, que é o segundo secretário. Porque senão também não vejo função para a segunda secretaria. Se a segunda secretaria não é um vice-secretário. Ele é o segundo secretário. Entendeu? É o primeiro e o segundo, não é o secretário e o vice-secretário. O segundo secretário não serve só para substituir o primeiro secretário. Ele serve para auxiliar o primeiro secretário. E isso está muito claro no regimento interno. Bom, vamos votar. Auxiliar na falta. Não, na falta é substituir. Auxiliar é quando na presença. Na falta é substituir. Então é teste, vamos fazer. Vamos fazer o teste. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem negativamente. Aprovado por unanimidade. Ressalvas, né? Então agora como é que nós ficamos, Fábio? A matéria do expediente. Já leu, agora vem aqui. Agora as indicações e requerimentos. Solicito a senhora, segunda secretária, a leitura das indicações e requerimentos. Boa noite a todos e a todas. A vereadora Câmara Municipal, no final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, realize os seguintes serviços: limpeza e colocação de tampa de bueiro na rua Teodorico Davolio, rua 5, no Jardim Paraíso 1, limpeza e capinação da praça em frente à Santa Casa de Misericórdia, desentupimento de bueiro na rua 25 do Jardim Calavaço. Miriam Ponzo. Vereadora Câmara Municipal, final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, estudie a possibilidade de instalar um mercado municipal onde os produtores e empresários possam comercializar e vender seus produtos. Marcelo Volpe. O vereador da Câmara Municipal, final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, construa uma sala de descanso no velório municipal onde as famílias enlutadas possam repousar nas madrugadas. Marcelo Volpe. O vereador da Câmara Municipal, final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do órgão competente, abre o canteiro que passa a Avenida Paulo Zupani, cruzando com as ruas Sebastiana Lopes da Cunha, Rua Maria Aparecida de Paula Ferreira Bianchi, Rua João Batista Râmia e a Rua Antônio Malamã, no Jardim São Luís, pois está dificultando para os moradores desse bairro a circular nesse local, pois muitos até andam em contramão para entrar ou sair, que execute esse serviço para trazer mais segurança. Antônio Donizete Barbosa. O vereador da Câmara Municipal, final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do órgão competente da Comutran, venha diminuir o canteiro central que passa na Avenida Capitão José Camargo de Lima, bem em frente do número 638, ao lado dos apartamentos, pois esse canteiro está dificultando para os moradores daquele conjunto habitacional para entrar ou sair por boa segurança. Antônio Donizete Barbosa. O vereador da Câmara Municipal, final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, execute a poda de árvore da vicinal doutora Daio Nunes da Silva, no trecho que liga Taquaritinga ao sítio Santa Cruz. Antônio Vidal da Silva Tonhão. Vereador da Câmara Municipal, final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, execute a roçagem e retirada do lixo da praça Dr. Eduardo Nunes da Silva, localizado em frente do bar do Nardo e do Bispo Materiais Elétricos. Antônio Vidal da Silva. É claro.
Encaminhe indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, realize as seguintes obras: recap da rua Tiradentes, tapa-buraco na Vila Fussi, no Talavaço. José Roberto Giroto. O vereador encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, no sentido de acionar a Secretaria Municipal de Obras, para que proceda a pintura no asfalto referente à faixa de pedestre na rua São José, em frente ao Colégio Objetivo, uma vez que o fluxo de aluno é intenso no local. Outro sim requer que seja enviada a cópia do ofício à Comutran. Luiz José Bassoli. O vereador encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, providencie aumento no repasse financeiro ao senhor Fernando Gílio, responsável por apreensão e manutenção de animais errantes, equinos e bovinos, e também solicita aumento no valor da diária e a fixação de, no máximo, 6 meses, para que o proprietário possa fazer a retirada do animal, findo esse prazo. Fica a prefeitura autorizada a promover o leilão. Vadinho Perez. O vereador encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, providencie alterações no Código de Normas e Posturas do município, no sentido de que os proprietários de jazigos no cemitério de Itaquaritinga possam aumentá-los verticalmente até a altura de 2 metros. Essa medida proporcionaria o aumento do número de gavetas nos túmulos, reduzindo consideravelmente a falta de espaço na necrópole local. Vadinho Perez. Está aberta a inscrição para o tema livre, viu? O Vadinho Peretti está anotando os. 10 minutos. Agora vou voltar ao requerimento da sessão passada do Marcelo Volpe. O vereador da Câmara Municipal de Itaquaritinga, em assinado, vem requerer o envio de requerimento ao excelentíssimo senhor doutor prefeito municipal, a fim de que informe quantos terrenos ainda estão disponíveis para doação a empresas que desejarem se instalar em nossa cidade. Marcelo Volpe. Ficou para votação. Coloca o requerimento em votação. Já foi discutido na sessão passada. Os favoráveis permanecem como estão. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado. O vereador abaixo assinado vem requerer na forma regimental o envio de ofício à diretoria administrativa da Santa Casa de Itaquaritinga para que faça uso da tribuna livre desta Casa de Leis, em sessão ordinária, a fim de esclarecer o andamento da instalação do centro de hemodiálise. Valmir Carrilho Marcelo, Arnaldo Batista. Coloca o requerimento em votação. Ô, presidente, eu acho que precisa de ler. O senhor pediu um requerimento. Ah, ótimo. Tem de ler. Por favor. Foi feito um pedido de um parecer jurídico. Então, o parecer jurídico sugerido pelo vereador José Maria Modesto diz o seguinte: parecer número 005/2015. Requerimento verbal do vereador José Maria. Por solicitação do senhor presidente da Câmara de Itaquaritinga, encaminho o parecer referente ao requerimento verbal feito em sessão ordinária pelo novo vereador José Maria Modesto sobre a obrigatoriedade de comparecimento dos membros da Santa Casa de Itaquaritinga para prestar informações sobre a instalação do centro de hemodiálise no município. A lei orgânica prevê, em seu artigo 37, inciso 1, letra B, a convocação pelas comissões de dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público.
Através do cartão do CNPJ, documento que instrui esse parecer, constatou-se que a natureza jurídica da Santa Casa é de associação privada. Não estando as associações privadas elencadas no rol do artigo 37, extrai-se que seus membros não são obrigados a comparecer em sessão da Câmara Municipal para prestar as informações solicitadas pelo vereador. Não obstante, nada impede que os membros de associação privada sejam convidados, pelo nome já diz, para discorrerem sobre assuntos de interesse da coletividade, sem, contudo, serem obrigados a tanto. Patrícia Graziela Márcico Gibertoni, assessora parlamentar jurídica. Senhor presidente, pela ordem? Pois não. Em que pese eu discordar, né? Em razão de eu entender que há ali subvenção pública, mas essa não é a questão. O importante é deixar claro que o requerimento dizia e diz em um convite, não é uma imposição, não é nada. De qualquer forma, respeito aí o parecer, mas eu gostaria que, mesmo assim, o requerimento fosse votado. Independente... Coloque, então, o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Eu sou contra. O requerimento foi rejeitado por 7 a 5. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Não sei se regimentalmente isso fosse possível, mas que se constasse os votos contrários a esse pedido. É possível isso? Então, não sei. Vai constar, está encostado em ata, né? Obrigado, senhor presidente. O vereador da Câmara Municipal de Taquaritinga vem requerer o envio de requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o executivo faça com maior rigor a fiscalização referente ao sossego público, fazendo cumprir à risca o disposto no artigo 46 e seus incisos em especial. Arnaldo Batista Vadinho Peretti. Coloca o requerimento em discussão. Coloca o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. O vereador abaixo assinado vem requerer o envio de requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que evite todos os esforços possíveis e necessários para a construção dos muros de arrimo e calçamento de passeio público nos 37 lotes do conjunto habitacional Francisco Romano, conforme croquis e orçamento anexo. Essa construção já foi alvo de requerimento desse vereador ao excelentíssimo senhor deputado estadual Salim Curiati no ano de 2013. Solicita, portanto, que essa companhia proceda com a construção que é o anseio da população daquele conjunto habitacional. Arnaldo Batista. Coloca o requerimento em discussão. Coloca o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. A vereadora da Câmara Municipal de Taquaritinga vem requerer o envio de requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretária de Planejamento e Compras, senhora Sônia Maria Russi, informar sobre o processo de compra de seringas para usuários de insulina, uma vez que foi pedida antecipadamente pela secretária de Saúde. Caso não tenha sido licitado, listar os motivos. Miriam Ponzo. Coloca o requerimento em discussão. Claro. Eu gostaria de falar rapidinho, porque eu visitei alguns setores de saúde e o pessoal tem reclamado que não existem seringas para distribuição para os usuários de insulina. Então, várias pessoas já nos procuraram, e por isso que eu estou fazendo esse requerimento, que a gente sabe que o processo de licitação é um processo complicado, mas que devam existir prioridades, né? Portanto, eu gostaria de obter uma resposta. Coloca o requerimento em votação, os favoráveis permanecem como estão. Requerimento aprovado.
Vereador abaixo assinado vem requerer na forma regimental e depois de ouvidos os integrantes do plenário dessa Casa de Leis, o encaminhamento de moção de aplauso à Rádio Mensagem FM, em razão de ter voltado a operar como emissora comercial no último dia 20 de janeiro, apresentando programação musical e jornalismo de ótima qualidade. Com isso, passar a ser mais uma opção de entretenimento e informação para Taquaritinga e região. Claudemir Sebastião Basso. Requerimento em discussão. Coloca o requerimento em votação. Coloca o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Gostaria de... Subscrito. José Maria, Miriam Ponzio. Subscrito por todos os vereadores. Pode ser? Subscrito por todos os vereadores. O vereador da Câmara Municipal de Taquaritinga, abaixo assinado, vem requerer o envio de requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que envie cópia do projeto arquitetônico da reforma, em quantas etapas será executada e a planilha de previsão de gastos com cada etapa da obra, bem como esclareça se está prevista a manutenção da sala cinematográfica. Coloca o requerimento em discussão. Coloca o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. O vereador da Câmara Municipal infraassinado vem requerer o envio de requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe quanto foi gasto para a confecção e distribuição da revista publicitária que circulou na cidade no final do ano. Dr. José Maria Modesto. Coloca o requerimento em discussão. Coloca o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. O vereador abaixo assinado vem requerer o envio de requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe qual o motivo de estar o veículo Gol Preto com placa do Poder Executivo sendo utilizado pela primeira-dama para fins particulares, a exemplo de utilizar para buscar criança na escola. Aristeu de Campos Silva. Coloca o requerimento em discussão. Coloca o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. O vereador abaixo assinado vem requerer o envio de requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe qual o motivo de retirar a cobertura de alguns pontos de ônibus, como por exemplo no bairro Santo Antônio. Aristeu de Campos. Coloca o requerimento em discussão. Coloca o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. O vereador abaixo assinado encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, estude a possibilidade de apresentar a esta Casa de Leis um projeto de lei prevendo a instituição do programa Bolsa Atirador, ajuda de custo em favor dos atiradores do tiro de guerra, 02041, conforme minuta anexada a essa solicitação. Claudemir Sebastião Basso. Essa era uma indicação. Então solicito agora ao senhor secretário. Encerrado, ó. Encerrado aí, Cátia? Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da matéria do expediente. Projeto de lei complementar substitutivo. Autoria: vereador Valmir Carreiro Marciano, Luiz José Bassori e a vereadora Miriam Ponzio. Dispõe sobre as alterações da lei complementar número 4029, de 18 de junho de 2013, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Taquaritinga e da outras providências. A Câmara Municipal de Taquaritinga aprova. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei Complementar de 4029, de 18 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Conselho de Administração será integrado por 9 membros eleitos e 3 membros indicados nos artigos do inciso 9º do artigo 6º desta Lei Complementar, devendo ser respeitada a proporção de 50% dos membros com formação de nível superior e 50% dos membros em formação de nível médio de ensino. Artigo 2º. O inciso 2º e 4º do artigo 6º da Lei Complementar 4029, de 18 de junho de 2013, passa a vigorar na seguinte redação. Artigo 6º. Inciso 4,
Segundo item, ter idoneidade e não possuir condenação em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, comprovada através de certidão judicial expedida anualmente e entregue na sede do IPREM. Artigo 3º, inciso 1º do artigo 9º da Lei Complementar 4.029, de 18 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º, inciso 1º. Os membros do Conselho Fiscal devem ter idoneidade e não possuir condenação em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, comprovada através de certidão judicial expedida anualmente e entregue na sede do IPREM. Artigo 4º. Fica inserido o inciso 3º do artigo 9º da Lei Complementar 4.029, de 18 de junho de 2013, com a seguinte redação. Artigo 9º. 3º. Os membros do Conselho em exercício que tiverem sido condenados na forma do inciso 1º deste artigo deverão ser automaticamente destituídos. Artigo 5º. O artigo 12 da Lei Complementar 4.029, de 18 de junho de 2013, passará a ter inciso único com a seguinte redação. Artigo 12. Inciso único. O superintendente deverá possuir especialização em gestão pública, financeira ou previdenciária. Artigo 6º. O artigo 14 da Lei Complementar 4.029, de 18 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. O superintendente será nomeado pelo prefeito municipal para um mandato de 4 anos, com direito a apenas uma reeleição dentre servidores municipais com componente da lista tríplice formada nos termos do inciso 1º desse artigo. Artigo 7. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de sessões do presidente Manuel dos Santos, plenário Dr. Éder Antônio Sendão Acorce, bancada PT, Valmir Carrino Marciano, Dr. Luiz José Bassoli e professora Miriam Ponzo. Terminada a matéria do expediente, passamos a tratar da matéria destinada à ordem do dia. Estão encerradas as inscrições para o tema livre. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Ângelo Bartolomeu justificou. Antônio Donizete Barbosa de Lima. Antônio Vidal da Silva. Presente. Aristeu de Campos Silva. Presente. Arnaldo Batista. Presente. Claudemir Sebastião Bastos. Dr. José Maria Modesto. Presente. José Roberto Giroto. Luiz José Bassoli. Presente. Marcelo José Simonetti Volpe. Presente. Miriam Ponzio. Oswaldo Peretti Neto. Presente. Valmir Carrino Marciano. Presente. Ok. Verificando o número legal de plenário, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da matéria, então, da ordem do dia. Projeto de lei, autoria vereador Arnaldo Batista, da denominação de via pública desta cidade de Itaquaritinga. A Câmara Municipal de Itaquaritinga aprova. Artigo 1º. A rua projetada K, localizada no Parque Residencial Laranjeiras 4, nesta cidade de Itaquaritinga, passa a denominar-se Rua Américo Antônio de Oliveira. Artigo 2º. Da placa indicativa sobre o nome do homenageado constará a inscrição Cidadão Emérito. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Sala de sessões do presidente Manuel dos Santos, plenário Éder Antônio Sendão Acorce, em 2 de fevereiro de 2015. Assinado Arnaldo Batista, vereador. O voto favorável por maioria. O processo de votação será simbólica. Coloco o projeto em discussão. Com a palavra o propositor. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Projeto aprovado.
Projeto de lei, autoria vereador Arnaldo Batista, da denominação a via pública desta cidade de Itaquaritinga. A Câmara Municipal de Itaquaritinga aprova. Artigo 1º. A rua projetada 6, localizada no Jardim Maria Luísa 2, nesta cidade de Itaquaritinga, passa a denominar-se Rua Senire Paulino de Freitas, Dona Sinira. Artigo 2º. Da placa indicativa sob o nome da homenageada constará a inscrição cidadã emérita. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação. Sala de sessões do presidente Emanuel dos Santos, plenário Dr. Hélio Serdão Acorce, 2 de fevereiro de 2015, assinado Arnaldo Batista. Voto favorável por maioria simples, o processo de votação será simbólica. Coloco o projeto em discussão. Bom, boa noite a todos. Essa senhora aí é minha madrinha. Ela foi uma das fundadoras dos Amigos do Bairro do Jardim São Sebastião, onde tinha cozinha pilota. Barbosa conhece bem, que acompanhou. Ela saía rezando terço, né, Barbosa? Junto com a senhora, minha mãe, junto com o Barbosa e outras pessoas. Então, nada mais justo do que homenagear essa senhora, que foi de uma grande avalia e importância para o Jardim São Sebastião. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Projeto de lei, autoria vereador Arnaldo Batista, da denominação a via pública desta cidade de Itaquaritinga. A Câmara Municipal de Itaquaritinga aprova. Artigo 1º. A rua projetada 1, localizada no Jardim Inês, nesta cidade de Itaquaritinga, passa a denominar-se Rua Sebastião Batista. Artigo 2º. Da placa indicativa sob o nome do homenageado, constará a inscrição cidadão emérito. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Sala de sessões, Manuel dos Santos, plenário Hélio Antônio Sendão Acorce, 2 de fevereiro de 2015. Assinado Arnaldo Batista. Voto favorável por maioria simples, o processo de votação será simbólica. Coloco o projeto em discussão. Com a palavra o propositor Arnaldo Batista. Esse senhor também era meu tio, Beto, eu acho que vai lembrar dele, famoso Bastião Peitudo, fundador do Guarani Futebol Clube do Jardim São Sebastião, a qual eu e todos os meus irmãos participou desse time, então nada mais justo. Obrigado. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Projeto de lei, autoria vereador Vadinho Peretti, da denominação de via pública desta cidade de Itaquaritinga. A Câmara Municipal aprova. Artigo 1º. A rua projetada B, localizada no Jardim Santa Clara, nesta cidade de Itaquaritinga, passa a denominar-se Rua João Paulo Jesus Maria. Artigo 2º. Da placa indicativa sob o nome do homenageado constará a inscrição Menino Amado por Todos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Sala de sessões, presidente Emanuel dos Santos, plenário Dr. Hélio Antônio Sendão Acorce, 2 de fevereiro de 2015. Assinado Vadinho Peretti. Coloca o projeto. Voto favorável por maioria simples, o processo de votação será simbólico. Coloca o projeto em discussão. Eu acho que nada mais justo que homenagear, né? O João Paulo, menino que faleceu tragicamente no Clube Náutico, né? Acho que todos sabem da fatalidade. E é uma pequena homenagem que a gente pode estar fazendo para ele e para a família, né? Para o Mário Maria, que é policial aqui na cidade, e para a esposa dele, a Daniela. Só isso. Senhor presidente? Sim, pode pela ordem. Eu gostaria aqui, senhor vice-presidente, dizer que muitas vezes nós vamos patrocinar alguns embates, mas eu quero te parabenizar por esse gesto, é uma homenagem que eu gostaria de ter feito. Então, parabéns, foi de uma extrema singeleza e eu fico muito feliz. Parabéns, tá? Beto. Guardinho, eu te parabenizo pela iniciativa, viu? E eu gostaria de aproveitar o ensejo para lembrar também
Nós estamos construindo a Praça da Juventude lá, né? Será construída na Vila lá ali no Caíque. E eu acho que poderia ser lembrado o nome daquela criança que perdeu a vida no bueiro. Eu acho que também seria uma homenagem cabível a uma criança que teve a vida ceifada ali em circunstâncias trágicas ali. E eu acho que seria uma grande homenagem para essa criança que o nome dela fosse dado ali a alguma área, ou até a própria Praça da Juventude ali. Parabéns, Giovanni. Uma parte. Claro. Eu concordo com o Beto, mas eu acho que tem vários nomes ali para ser dados ali. Pessoas importantes ali também no Jardim São Sebastião, a qual a gente também gostaria de colocar o nome, mas vamos estar estudando isso daí. Eu não sei como vai ser feito, mas gostaria de fazer parte quando for sorteado isso daí, quando for, para mim também poder estar dando sugestões. Eu acho que, primeiro, parabenizar, o Joãozinho era nosso aluno lá no Colégio Objetivo, ou seja, uma terrível perda, uma tragédia. O pai dele, um excelente profissional, um dos policiais honrados dessa cidade, né, que lutou pela vida do filho, ou seja, uma tragédia sem tamanho, que acho que isso veio para amenizar um pouco. Então, está de parabéns, Vadinho, sem dúvida. Claro. E é só essa questão, fugindo um pouco do tema, a questão da Praça da Juventude, já houve, né, já tem alguns encaminhamentos para o nome da praça, mas dentro da praça há vários espaços de bastante importância, né, como o ginásio de esporte, como a pista de corrida, como a quadra poliesportiva, que todas podem ser denominadas. E com certeza, Beto, eu vou fazer uma gestão para que pelo menos um desses instrumentos de importância dentro da praça receba o nome por você indicado. Com a palavra, o primeiro secretário, Miro Barros. Também como sugestão, eu daria o nome do professor Francisco Gomes da Silva, Sr. Chico. Ele foi um professor de educação física e muitos de nós trabalhamos com ele. É uma indicação também que podemos estudar. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Projeto de resolução, autoria Mesa da Câmara. Autoriza a Câmara Municipal de Itaquaritinga a celebrar convênio com a UVESP, União de Vereadores da Câmara Municipal do Estado de São Paulo, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Itaquaritinga aprova. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Itaquaritinga autorizada a celebrar convênio com a UVESP, União de Vereadores e Câmaras Municipais do Estado de São Paulo, CNPJ 01024-643/00138, observando o artigo 24, inciso 2º, da Lei 8666/93, com alteração da Lei 9.648/98, a fim de que seja colocado à disposição da Câmara Municipal os serviços considerados necessários ao melhor desempenho de suas atribuições. Artigo 2º. A Câmara arcará com a despesa do convênio firmado com a UVESP. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta resolução correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor da data de sua publicação. Assinado Mesa da Câmara. O voto favorável por maioria absoluta e o processo de votação será nominal. Pode parar que eu tenho. Senhor presidente. Eu gostaria de colocar o projeto em discussão e pedir ao senhor primeiro secretário que lesse a justificativa. Justificativa. A UVESP é uma associação não governamental sem fins lucrativos, tendo como objetivo principal o fortalecimento informativo das câmaras municipais de todo o Estado de São Paulo, com total independência partidária. Tem também por meta prestar assistência às câmaras através de consultoria jurídica, acesso a links das câmaras e agências do governo federal, aprimoramento e qualificação dos associados mediante cursos e seminários,
intercâmbio entre as câmaras associadas através do jornal interior, informativos das mesmas e pugnar pelos direitos dos associados, consoante ao artigo 24, inciso 2º da Lei 8666/93, com alteração da Lei 9.648/98, a UVESP está isenta de licitação. Salvo as exceções, assinado o presidente Dr. Luiz José Bassoli. Pois não, Aristeu. Pela leitura da justificativa, quando a gente precisar de um parecer jurídico, então agora vai ser pedido para o VESP, não mais para o IGAN lá? A UVESP ela já prestava os serviços. Agora, o IGAN a gente pagava independentemente, né? Para cada um. Era por serviço. E agora vai UVESP, pagar uma mensalidade. Agora a mensalidade e peça quantos pareceres forem necessários. Ok. Peço ao senhor secretário que faça a chamada da votação. Antônio Donizete Barbosa. Antônio Vidal da Silva. Sim. Aristeu de Campos Silva. Sim. Arnaldo Batista. Sim. Claudemir Sebastião Bastos, sim. José Maria Modesto. José Roberto Giroto. Marcelo José Simonetti Volpe. Miriam Ponzio. Sim. Ladinho Peretti. Valmir Carrino Marciano. Sim. Aprovado na unanimidade. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias sujeitas à deliberação desse plenário, concedo em seguida as palavras ao tema livre, com o tempo, então, novo de 5 minutos em fase de experimentação. Arnaldo Batista. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente, à mesa. Vou imitar o Aristeu aqui. Bom, sobre o asfalto, a rua 7 de setembro, o Beto colocou aí o requerimento. Foi a 7 de setembro, já essa semana eu acho que vai estar recapeando. E a nossa boiadeira, até que fim. Essa semana que vem vai estar recapeando também. Eu queria ler aqui sou fã da coluna, uma satisfação aos munícipes, né? Que prestação de conta, somente hoje no Jardim São Luís foram averiguados 67 terrenos que serão multados por falta de manutenção e limpeza. Então o que a gente está querendo é isso daí dos órgãos competentes. Também aqui, que já tem aqui uma lei na nossa Câmara, que se eu não me engano, né, Fabinho, que foi do ex-vereador Vanderlei Márcio, a respeito do som alto. E tem um artigo aqui que fala: os veículos automotores serão fiscalizados pela Polícia Militar com base em convênio assinado com o município. Então o que a gente está pedindo aí também dos órgãos competentes aí, uma fiscalização melhor por esse som alto aí na nossa rua, lá na rua 25, ontem eu estava andando lá e o pessoal me parou do Jardim São Sebastião e pediu para que a polícia esteja averiguando isso daí. E também aí no nosso intermédio aí também, o Cido junto com, não me lembro agora o nome do outro rapaz lá, eles estão fazendo uma apostila, uma cartilha, quando for vir os jogos intermédios também, vai estar tudo isso dentro da apostila para que seja fiscalizado, o som, a bagunça, o horário. Então a gente vê que está tendo aí um avanço com o Cido aí na área de esportes e com a nossa prefeitura. Então eu só queria dar essa satisfação e obrigado aí o pessoal que está fiscalizando aí dos órgãos públicos. Aristeu Campos Silva. Solta os 10 minutos aí.
Senhor presidente, em nome do qual cumprimento os nobres colegas e aos munícipes aqui presentes, e também os que estão acompanhando via internet. É um assunto que não coube aí nos requerimentos, mas já vou mencionar aqui. É sobre a creche Vila Vincenzi, que dá a impressão que é uma creche velha já, o prédio está degradado e tem munícipes questionando as condições do local. Então, que o prefeito dê uma atenção mais especial para isso, considerando que já faz 2 anos que foi construído para ser uma creche e até hoje não é uma creche. Outra coisa que também está bastante complicada é a questão da morte do menino Enzo. Eu estou em contato com a mãe dele. É uma situação que está se arrastando já por muito tempo e não dá um desfecho. Penso que já passou da hora do Poder Executivo dar um desfecho nessa história. Dá uma parte. É uma mãe que está buscando justiça e tudo que falam para ela entende que não é suficiente. Então eu penso que é hora de, daqui a pouco ela está com um problema de saúde e um monte de coisas estão acontecendo. É que no ano passado nós recebemos ela aqui na Câmara e ficou de nós, pela Câmara, montar através da Comissão de Saúde da Câmara, dar o apoio, o suporte dela, colher a informação dela, colher a documentação dela e através da Câmara exigir que essas informações sejam feitas. Então fica aqui a minha determinação, a determinação da presidência, para que a Comissão de Saúde se reúna e os demais vereadores, não só a Comissão de Saúde que leve isso adiante, mas todos os vereadores podem participar para que ouçam, como a gente combinou ano passado, não foi isso? Combinamos ano passado aqui que ela faria a gente colheria o depoimento dela, inclusive filmado e gravado, ela juntaria as documentações para nós e a partir daí a Câmara pediria informações junto com os órgãos públicos. Então acho que você pode tomar essa frente com ela e trazer ela aqui e retomar essa discussão. Obrigado pela abertura de precedência. Só uma parte, é possível? Sim, questão. Sim. Eu tenho, hoje é 10 minutos. Hoje... Parei o cronômetro para a parte. Hoje, pela manhã, eu recebi a visita da Marta. E ela me noticiava que na hora do almoço ela falaria sobre isso no Jornal da Mensagem, como de fato ocorreu. E eu disse para ela só o seguinte, eu disse, Marta, a providência judicial foi tomada. Ela constituiu um advogado, e esse advogado certamente está zelando, até porque é um profissional que nós conhecemos, de gabarito, e certamente tomará todas as providências para poder verificar o que de fato ocorreu. No segundo momento eu disse exatamente isso, senhor presidente. Eu disse que a Câmara Municipal está se movimentando e vai abrir aqui um procedimento para que nós possamos ouvi-la, né, sem emitir juízos, até porque nós não temos essa capacidade técnica e não cabe a nós. Eu acho que o nosso papel nesse momento é de ouvi-la e encaminhar para as entidades que representam os profissionais tudo aquilo que a gente apurar, para que eles possam, eles lá sim, tomarem essas providências. Quero também, senhor presidente, eu entendo, pela manifestação Senhor presidente, quem que é o presidente da Comissão de Saúde? Eu gostaria, inclusive, na minha visão, na minha ótica, até como advogado, porque disso eu entendo, de que o presidente da comissão, na minha ótica, em razão dos comentários que ele já teceu aqui, quando nós abordamos esse assunto, na minha visão, ele está impedido, né, porque ele já previamente fez um comentário favorável aos médicos, ou a quem efetivamente participou desse evento. Nós aqui não temos essa preocupação, nós queremos ouvir os fatos e encaminhá-los para quem de direito deve julgá-los. Então, eu peço também que seja nomeado um novo presidente para que possa conduzir esses trabalhos, porque na minha visão, como advogado, vejo que há suspeição da parte no trato dessa questão, né? E para encerrar esse fato, Aristeu, desculpa só me alongar, mas ainda falando com a Marta de manhã, eu disse o seguinte para ela, de que em relação a uma sindicância aberta na fundação, que ela certamente deverá ser ouvida, porque ela, em tese, foi a maior prejudicada. Então, pedi a ela um pouco mais de tranquilidade, para que ela pudesse, não adianta, eu acho que ela
da forma talvez que isso foi conduzido, ela pode, num segundo momento, porque as pessoas não conseguem entender. Então, eu acho que as providências para essa situação já foram tomadas, seja no Judiciário e, no segundo momento, na Câmara Municipal. E no terceiro momento, através de uma comissão de sindicância da própria da fundação que administra a UPA. Então, eu vejo que nós teremos. E, evidentemente, que esse inquérito, essa investigação, demanda tempo, até para que não se puna e não se indique alguém como culpado, que efetivamente lá na frente não seja. Então, essa é só para colaborar com essa questão, e é uma preocupação muito grande mesmo, nobre colega. Obrigado, Valmir. Então, presidente, eu gostaria que se formalizasse essa fala aí para que se tome alguma medida, porque eu fiz a mesma fala no ano anterior, em dezembro, e a gente não chegou a lugar nenhum. Eu gostaria que a comissão é formada pelo Marcelo, pelo Zé Maria e pela Miriam. Eu acho que a questão da suspeição, acho que a comissão tem autonomia para decidir, Valmir. E eu coloco os vereadores que quisessem contribuir, sim, eu acho que pode se inscrever. Eu gostaria que essa comissão, primeiro ato da comissão, eu gostaria de participar. Então, participaria o Aristeu, acho que poderia formalizar isso, a Secretaria Administrativa. De o Aristeu, Valmir participaria, e mais algum vereador quer participar? Beto Giroto. Então seriam os 3 da comissão, mais Beto Giroto, Aristeu e Valmir, para que seja colhida informações e tomada e pedir informações junto aos órgãos públicos. Sem fazer um juízo de valor, claro que não é nosso papel. Obrigado. Mais 2 assuntos para encerrar. A questão do transporte público, eu penso que não é só comigo, está tendo muita demanda de pessoas reclamando das condições de transporte, das condições dos ônibus, de horário, principalmente de horário. A pessoa não tem, às vezes depende do bairro que ela mora, ela não tem condições, o ônibus não passa em alguns horários. Então eu gostaria que alguém, representante do Executivo, viesse aqui e explicasse para nós como é que está esse celeuma aí, essa história da questão de licitação, se está subjúdice, se não está. Pelo menos assim, para mostrar, para a gente ter resposta quando a população questiona a gente, porque a gente não sabe o que falar. A gente sabe que não está bom, só que também falar, está subjúdice, está subjúdice. Mas e aí, já passou 2 anos, desde a gestão anterior, já estava assim, e a situação fica insustentável, né? Só uma parte, e essa é uma preocupação muito grande mesmo, Aristeu. E a semana retrasada, eu tenho também periodicamente visitado a licitação, cobrado providência, porque realmente não é possível que o transporte público urbano em Taquaritinga permaneça do jeito que está. E a promessa da secretária, Sônia, é de que nos próximos dias, isso foi mais ou menos há uns 10 dias atrás, que já haveria a convocação da empresa que havia ganho o certame lá atrás, para que ela pudesse já tomar as primeiras providências. Mas é importante, e acho que nós devemos sim estarmos atentos a essa questão, porque a população não pode mais ser penalizada com a péssima qualidade do transporte coletivo urbano de Taquaritinga. Senhor presidente, se pudesse, se possível, pedir para que a Sônia viesse, se ela seria a pessoa responsável do Executivo, para vir explicar sobre isso para nós. Acho que poderia fazer por um requerimento. Ela pode ser convocada, sim. Tá, então pode ser verbal aqui, passar em votação? Pode ser. Então, está aprovado? Coloca o requerimento de votação, o requerimento de convocação da Sônia, da licitação, para votação. Os favores permanecem como estão, o requerimento está aprovado. Então, já consta como requerimento para a próxima sessão. Isso não vale, não. E aí, outro último assunto é a questão que a Miriam levantou hoje. Esse assunto não é novo. O ano passado inteiro, teve pessoas que tiveram que adquirir com o bolso as seringas de diabetes. Eu tenho casos, pessoas mais próximas, que vão lá na unidade base, só tinha aquela seringa maior, que é para tomar uma injeção mesmo, se quisesse, né? Então, é um absurdo isso, falta de dinheiro eu não acredito que seja, eu penso que é falta de planejamento, falta de competência, não sei de quem é a pessoa responsável, mas que agora a Miriam também trazendo o assunto, eu espero que isso torne aí, chegue aos ouvidos do Executivo, porque isso é um problema de mais de um ano. E são coisas que são básicas, né? O arroz com feijão de uma administração. Faltar a seringa para aplicação de insulina, isso
para nós é um absurdo. Então fica aqui o protesto e o apoio, Miriam, em relação a esse assunto. Falei aqui de uma maneira bem en passant, mas o problema persiste. Então nós temos que trazê-lo à tona aí para que se tome providência. Obrigado aí pelo tempo disposto. Tem mais 15 segundos, Aristeu. Beto Giroto. Bom, aproveitando a fala do Aristeu e da Miriam também, o pessoal dos pacientes do DST-AIDS me procuraram, diz que estão sem receber o leite já há 3 meses. E esse pessoal faz uso de leite frequentemente devido aos remédios que eles tomam. Então, eu acredito que a gente, quanto antes o prefeito tomar a providência de nomear um novo secretário, essas situações vão sendo resolvidas, porque são situações do dia a dia da secretaria, que tem lá seus responsáveis e tem a verba para isso. Então, eu gostaria de sugerir ao prefeito que, o quanto antes, lamentei muito a saída da Fátima, admirava muito seu trabalho, sua competência técnica, mas, enfim, não deu. E eu acredito que o caminho mais rápido agora seria a nomeação de alguém que praticamente não participou do governo até agora e que é uma pessoa importantíssima, tanto na campanha do Dr. Fúvio, que é o Dr. Libe. Eu acho o Dr. Libe a pessoa ideal pela experiência que ele tem como médico, pela experiência que ele tem também, politicamente, eu acho que isso ajudaria muito, e vem sendo muito pouco aproveitado. Então, eu acho que para resolver logo esse problema, já, uma sugestão fica aqui. Vamos colocar o Dr. Libe para participar mais dessa administração aí, porque ele é médico, ele é competente, ele tem experiência, e resolveria, a princípio, esse impasse para o prefeito. De resto, eu queria só agradecer a todos aqui, que estão me auxiliando na nossa campanha, na campanha aprovada pela Câmara do Carnaval Solidário. Reitero o meu convite a todos a participarem. Vamos estar na Jardineira no sábado panfletando, vamos estar na Jardineira no segundo dia da Jardineira coletando. Aqueles que estiverem estar junto com a gente, já quiserem estar, vamos estar nos portões do Batatão aí no sábado à noite. Então, quem puder, quem quiser colaborar, todos, enfim, eu agradeço muito, tá bom? Só isso, boa noite. Vadinho Peretti. Tonhão. Barbosa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Em nome do Cineiro e a Angélica, eu cumprimento a todos aqui nessa casa hoje. Senhor presidente, o que vem trazer nessa fala hoje aqui, eu andando pela cidade, hoje eu tive o prazer de parar lá no Parque Municipal de Lazer, Dr. Ernesto Salvani. O que eu vi lá deixou a gente bem chateado. Aquilo ali, antigamente, era para a população usar. O que eu vi ali hoje foi um descaso com o nosso povo de Itaquaritinga. E eu venho trazer também aqui, eu fiz também em dezembro, dia 2 de dezembro, dia 8 de dezembro, eu fiz um pedido aqui para o Parque de Lazer Donadinha Camassuti. Até hoje está lá do jeito que eu fiz, está lá, saiu até publicado nos jornais. Os dois parques, até que foi inaugurado o de Dr. Ernesto, foi inaugurado dia 22/6/2008. Para estar daquele jeito lá, parece que faz 1000 anos que foi feito. Até eu vi lá o nome do nosso parceiro Alexandre, está lá como vice-presidente. A pista de skate, faz que eu acho que 3, 4 anos que foi feito, gente, é coisa horrível. E no portão, senhor presidente, está assim, fechado para reforma.
Mas eu rodei aqui lá, ponta a ponta, e não vi ninguém trabalhando, nenhuma reforma. Aquela passarelinha que passa lá para a pista de caminhada, se uma pessoa se escorar ali, ele vai parar lá embaixo, de tão podre que está aquilo lá. Então eu acho que está na hora de dar uma olhada já. Trabalhou bastante, estava conversando hoje, essa semana, estava preocupado com o carnaval, chega a festa do peão, e estão esquecendo os arredores, aonde que a população tem que usar. Então eu vim aqui pedir que essa autoridade dê uma olhadinha com carinho. Outra coisa que eu me pedi, senhor presidente, já está em tempo ainda, que o órgão competente da Comutran faça uma sinalização melhor. O companheiro Aristeu falou lá da creche do Vila Vicente, dali para trás tem um predinho também. Está sem sinalização, ali está uma pista de corrida. Então, a hora que as crianças saem daquela creche, viu, companheiro? E eu estou sempre ali do lado, e dos predinhos, o pessoal sai, as crianças saem para ir para a escola, está um perigo. Eu já falei, vai esperar acontecer um acidente feio, para depois correr lá. Igual aconteceu com a menininha lá do lado do campo da boiadeira. Aconteceu que lá para depois colocar grade. Então, nós estamos pedindo e está sendo devagar o atendimento. É só isso, presidente. Boa noite. Doutor Valmir Carrilho. Boa noite aos nobres colegas. Em nome do Armando e do Di Pietro, pacientes renais, eu cumprimento o restante da plateia. Senhor presidente, eu trago aqui também, quero ser bem sucinto para que a gente possa atingir aquele objetivo nosso. Eu venho para falar da Minha Casa Minha Vida, ainda desse assunto, porque é um assunto efervescente e que interessa toda a população de Taquaritinga. Semana passada, quarta-feira, se eu não estiver equivocado, dia 4, ou quinta-feira, não me lembro bem, eu estive na Caixa Econômica Federal e levei para o gerente Rodrigo uma relação de indícios, com nomes, com endereços, enfim, para que se pudesse ser verificado. E eu sempre tomei o cuidado de dizer que nós tínhamos indícios, não fatos concretos, né? Mas hoje à tarde, essa situação mudou por completo. Hoje eu posso dizer que nós temos um fato concreto. Eu fui procurado no meu escritório de advocacia, um casal lá esteve, e esse casal confessou, se é que nós podemos usar essa palavra, mas enfim, me informou que reside num imóvel alugado. Tanto que trouxe para mim uma prova material, uma conta de energia elétrica em nome do proprietário do imóvel, né? Eu, incontinente, já procurei a Caixa Econômica Federal e o Rodrigo vai dar repercussão ao fato, vai tomar as providências cabíveis. Mas eu costumo dizer nessa questão que é importante não só a questão da denúncia, de nós pegarmos aqueles que estão praticando essas irregularidades, mas a função pedagógica de toda essa movimentação. Porque à medida que você divulga que aqueles que cometerem esses ilícitos serão penalizados, o que acontece? Isso se espalha e acaba surtindo o efeito pedagógico, em que a pessoa acaba se preocupando e pensando duas vezes em participar de todo esse conluio, vamos dizer assim, dessa irregularidade. Me dá uma parte, Valmir. Você falou desse acordo, eu tenho um caso concreto, eu não vou citar o nome aqui, mas um conhecido de uma senhora que morava numa casa alugada e tinha lá alugado. E depois desses fatos, ela desocupou a casa em que ela estava e foi habitar a sua casa. Então, esse valor pedagógico, que eu tive um caso concreto de um cliente do escritório que aconteceu dessa forma. Ele saiu da casa que ele alugava e foi morar na casa com medo de perder a residência. Senhor presidente, até para ilustrar isso, olha só, hoje às 18h37, eu recebi uma mensagem box
de uma pessoa que evidentemente vou omitir o nome, de um colaborador, de um cidadão, e ele me dizia o seguinte: doutor, descobri que uma determinada pessoa, que inclusive eu conheço, comprou casa aqui no Jardim do Bosque. Nessa mesma mensagem, olha só que vem de encontro com o que você falou. Ela disse o seguinte: doutor Valmir, tem uma da minha rua, uma casa, que a proprietária mora num local. E a casa dela estava alugada. E quando foi ontem à noite, ela mudou para casa. Então, é o caráter pedagógico, né? Ela percebe que será atingida pelo braço da justiça. Então, ela se antecipa e acaba retornando à sua situação. Então, eu estou muito feliz, né? Porque a ideia não é só punir, ou enfim, tirar de quem irregularmente obteve o imóvel. Mas também colocar na cabeça das pessoas que isso é ilegal. E isso está acontecendo. O seu exemplo, e esse exemplo de hoje, às 18h37, que eu recebi essa mensagem. Então, eu acho que todos nós devemos divulgar muito da irregularidade, dizer que essa pessoa não permanecerá com esse imóvel. Eu fiz questão de esclarecer que, diferente de contratos do CDHU, onde que houve a possibilidade de se regularizar o imóvel, ou seja, o contrato de gaveta era homologado pelo CDHU, pelas entidades, o programa Minha Casa Minha Vida não permite. Se a pessoa contemplada desistir do imóvel, ela terá que devolvê-lo para a Caixa Econômica Federal, que por sua vez devolverá para a fila da assistência social. Então, é muito importante, e eu gostaria muito que vocês também divulgassem essa questão para as pessoas, porque quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, menos chances de serem enganadas por essas pessoas. Muito obrigado, boa noite, senhor presidente. Tem mais 20 segundos, hein, irmão? Miriam Ponte. Boa noite, senhor presidente, colegas, a imprensa, a todos os presentes. Agradeço a presença de todos, que é muito importante que vocês sempre nos acompanhem. Eu gostaria de, com muita tristeza, anunciar a morte de uma companheira nossa, a senhora Maria de Lourdes Piazza. Ela foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores. Juntamente conosco, ela foi candidata por 2 vezes ou 3 vezes a vereadora. E nossa amiga companheira guerreira, que ela teve um câncer que lutou muito, né, por mais de 10 anos, e o falecimento dela foi hoje. Então eu gostaria de pedir um requerimento oral, né, para que seja enviada uma moção de pesar. Amanhã, o enterro será amanhã às 8 horas, vai para Jurupema. Sim, ela está o corpo sendo velado. E foi uma companheira que muito contribuiu para essas mudanças e sempre estivemos juntos. Então, meu pesar à família, aos seus filhos, que são nossos amigos também, o Paulo, a Cláudia, Maria Júlia e netos, né? Então, é uma pena essa perda, porque ela muito contribuiu para a construção do partido e para todas as mudanças que nós tivemos aí. Eu também me solidarizo com o nosso companheiro Dr. Valmir. Estou também recebendo várias denúncias em relação à Minha Casa Minha Vida. Já temos provas concretas, com gravações, e é isso. É um programa de tamanha importância, e que eu gostaria também de dizer que, juntamente com as casas, tem um programa dentro da Minha Casa Minha Vida, que algumas pessoas já estão sendo contratadas para trabalhar com mães, com crianças, com atividades culturais. Dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, também tem os projetos culturais ligados à música, teatro, dança, né? Então, logo mais também estarei entregando
há algumas denúncias que já estão concretizadas. Boa noite a todos. Não havendo mais matéria a ser tratada sobre a proteção de Deus, encerramos nossos trabalhos. Boa noite.